Diego Amorim, todos os dias aqui com a gente, diretamente da capital do país. E hoje o Diego comenta uma mudança da análise política a partir de um novo rompante de Ciro Gomes. Ô Diego Amorim, bom dia. Nos acompanha pela Nova Brasil FM em todo o país. Pois é, Ciro Gomes é um personagem político já conhecido de quase todo mundo. Ele já se candidatou à presidência da República mais de uma vez, ele é do PDT, do Ceará, e com alguma frequência a gente fica sabendo de alguma história em que o Ciro Gomes, digamos assim, perdeu o controle. A última vez foi nesse domingo à noite, lá em Fortaleza, durante um show de samba. A gente vai assistir agora a esse momento e depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Que rouba a população sem ser preso. Fazer no dia a dia, no nosso momento de lazer, também pode ser um momento de consciência e um momento de cuidar da nossa Ei, casa. tu deu na minha cara, seu racista. Tu deu na minha cara. Bandido. Você é bandido. Você deu na minha cara aqui, ó. O Ciro Gomes deu na minha cara. Aqui, ó. Que tá aqui no palco. Vamos chamar a PM pra ele, pra ver quem é bandido aqui. Ciro Gomes meteu um tapa na cara do cidadão. Pra quem não tá acompanhando pelo YouTube, tapão, hein? Deu até pra ouvir o barulho, né, Michele? Pra quem não tá acompanhando pelo YouTube, é o seguinte: o Ciro Gomes tá num show de samba, tá ali um barulho, ele tá ali curtindo. Um cara com o celular na mão, claro, hoje em dia é tudo filmado, né, essa coisa toda, chama o Ciro Gomes e diz: como que é roubar a população sem ser preso? E aí o Ciro Gomes responde: olha, eu não sou bandido, quem rouba a população é bandido. E aí ele rapidamente, esse rapaz que tá gravando, fala: você é bandido sim, bandido e gravatado. E aí leva um tapa na cara do Ciro Gomes e depois ele começa a acusar o Ciro Gomes de racista, de ter batido nele, que vai chamar a polícia. Ontem eu ouvi 4 pessoas sobre esse episódio, Michele, 3 políticos e um cientista político. Eu ouvi 2 coisas. Uma é: Diego, eu faria o mesmo. Eu ouvi isso. Eu faria o mesmo. Se eu tô na minha, alguém chega com o celular na mão, começa a me chamar de bandido sem eu me considerar bandido, eu vou dar um tapa na cara dessa pessoa. É uma. Quem sou eu para eu, Diego, também dizer aqui, né, Michele? Olha, se fosse comigo, eu faria diferente. A gente não sabe, ali na situação, no calor do momento, se você chamar de bandido, o cara com a cara na sua cara, com o celular na mão, te chama de bandido. Sendo Ciro Gomes ou não, a reação ali talvez seja um pouco imprevisível de todo mundo. É claro que nós não vamos validar isso, nem aprovar isso, porque senão vira selva. E até eu perguntei a um desses deputados com quem eu conversei: todo mundo daria um tapa? Ele falou: não, a maioria dos políticos é xingada diariamente, Brasil afora, e muitos viram a cara e vão embora. Isso é uma característica. Um político que não está acostumado ou habituado de uma forma geral no nosso país, essa é a percepção do senso comum, né? Que todo político é bandido. As pessoas falam isso abertamente. O político que não está habituado a ouvir isso, mesmo não sendo verdade, e pode recorrer à justiça em relação a isso, é meio esquisito, né? Se todo mundo que for xingado for reagir com uma agressão, né, Michele? E aí, enfim, é isso, vira selva. Se perde a civilidade, se perde qualquer nível de tolerância. Agora, esse cidadão que gravou certamente conhece a personalidade do Ciro Gomes, todo mundo conhece, e ele fez isso para provocar, né? Fez isso talvez para levar esse tapa e aí viralizar. Eu tô aqui fazendo um pré-julgamento mesmo, me permitindo fazer um pré-julgamento dessa situação. Por outro lado, eu ouvi também: Diego, Ciro Gomes é um doido, é isso aí, ele é isso daí, o cara poderia falar o que quisesse, o Ciro Gomes iria reagir assim e tudo mais. Eu ouvi essas 2 análises. Mas por que eu estou trazendo esse fato hoje? O que isso tem a ver com você, ouvinte da Nova Brasil FM? O que o tapa lá do Ciro Gomes tem a ver com a política em Brasília? Porque a partir disso, eu trago essa reflexão para você, nosso ouvinte. A política hoje, ela é muito mais voltada à personalidade daquela liderança política e do comportamento dela do que a atividade política em si. É porque as coisas estão acontecendo com tanta velocidade que às vezes a gente não consegue nem parar para pensar, Michele. Mas até pouco tempo atrás, a vida pessoal de um político, e aí eu estou colocando aqui o comportamento do Ciro Gomes numa festa de samba, num domingo à noite, como a vida pessoal de um político, ela não era pauta, ela não estava em pauta, ela não era notícia
Não se falava muito sobre a vida pessoal. E aqui eu estou falando da política porque nós estamos numa coluna política, mas isso vale para qualquer profissão, né? Ocorre que hoje o personalismo, aquilo voltado para a figura da pessoa, isso na política é muito forte, porque as pessoas cada vez mais começam a escolher os seus candidatos pensando, né, o que eu acho desta pessoa, e não nos projetos, nos planos, nas ideologias, no partido político ao qual ela frequenta. Eu vou decidir se eu gosto ou não do Lula, se eu gosto ou não do Bolsonaro, se eu gosto ou não da pessoa da Simone Tebet, né? E isso vale para o bem e para o mal, Michele, porque você se identifica com aquele político, olha, não, eu faria o mesmo que o Ciro Gomes fez, eu reagiria dessa forma, então eu me identifico com ele, ele não leva desaforo para casa, ele não tem sangue de barata, né? Alguém pode pensar assim. E o outro vai dizer, nossa, eu não voto no Ciro Gomes nunca, porque ele é um louco. Se ele reage assim, dando um tapa na cara no meio da rua, imagina o que ele vai fazer na presidência da República, né? Então, veja, o comportamento e a personalidade de um político vai moldando de maneira muito mais concreta a decisão de escolha de um eleitor. Veja o Bolsonaro, né? Para usar um exemplo muito recente e muito próximo de nós. Muitos se identificam com o jeito do Bolsonaro. Ele diz o que eu tenho vontade de dizer, mas não tenho coragem nem voz para isso. Então eu me identifico com o Bolsonaro. Por outro lado, muitos que a gente entrevista aqui na Nova Brasil acreditam a justamente este temperamento do Bolsonaro, o fato dele ter sido o primeiro presidente a não se reeleger desde a redemocratização no Brasil. Então, o personalismo, votar na pessoa, Michele, sempre foi algo muito latente na política, sobretudo na política latina, brasileira. Mas hoje, a gente precisa levar em conta que não existe mais vida privada, né? Isso que as redes sociais trouxeram, a internet do jeito que está, é basicamente o fim da privacidade. As pessoas estão conectadas 24 horas, estão o tempo todo online. E isso muda a forma de ser político, a forma de fazer política. Os políticos ficaram reféns do algoritmo, não só os políticos, né? Todo mundo. Esses dias eu ouvia de um médico que tem gente ligando agora para consultório médico e aí a atendente fala assim, o senhor já sabe qual é o médico que você quer, com qual médico você quer se consultar? Já sim, eu já entrei no Instagram de todos eles e já escolhi um aqui, ó. Eu me identifico mais com o fulano, que eu gostei mais dele no Instagram. Olha. Então, assim, isso é para tudo na vida, né? Mas isso mudou e vai mudar cada vez mais a forma de fazer campanha. É aquela história, Deus perdoa, a internet não, né? Esse tapa que o Ciro Gomes deu vai ser certamente relembrado e vai ser reprisado e usado por adversários caso ele volte a se candidatar a um cargo público. Então, as pessoas, ao que tudo indica, se interessam mais hoje, cada vez mais, a personalidade daquela liderança, o comportamento daquela liderança, do que a essência da atividade política em si. Ontem, um desses deputados com quem eu conversei me disse, Diego, se você sobe à tribuna da Câmara ou do Senado e faz um belíssimo discurso com conteúdo sobre um projeto de lei bacana, ninguém assiste, não vira notícia, não está em pauta. O Diego Amorim não vai comentar lá na Conexão Brasília da Nova Brasil. Agora, se um deputado sobe à tribuna, bota uma peruca, grita, xinga, faz um palavrão, ataca o adversário fazendo dancinha de TikTok, isso viraliza, para usar o verbo aí, né, das redes sociais. Isso tem um impacto. Então, isso muda a forma de fazer política. E no entender de um senador com quem eu conversei, isso vai deixando a política mais rasa, porque aquilo que é técnico, aquilo que é atividade política raiz, que muitas vezes é chato e é maçante mesmo, Michele, essa história de passou na Câmara um projeto, vai para o Senado, e isso vai ser aprovado, ou sancionado, ou vetado pelo presidente. Ou seja, a atividade política do dia a dia, comum, rotineira, isso vai perdendo sal, para usar o termo até bíblico, né? Vai ficando sem sal isso, vai perdendo sal e luz ali, e o que vai chamando a atenção das pessoas é a pauta de costumes, que vai ganhando força. Porque se você não se interessa pelo que é técnico, pelo que é concreto, vai valer o grito, vai valer a peruca, vai valer o xingamento, vai valer a confusão. E aí, de fato, quando a gente fala que o Congresso muitas vezes é um circo, com todo respeito ao pessoal do circo e aos palhaços, mas é isso, porque vira um grande picadeiro, um grande espetáculo, e isso vai afastando os políticos sérios
isso certamente tem um impacto na vida política, Michele. É essa reflexão a partir desse tapa do Ciro Gomes que eu queria trazer para o nosso ouvinte hoje da Nova Brasil. É isso, um tapa na cara da sociedade aí pra gente ficar esperto, porque a política nada mais reproduz a sociedade, né, Diego? A gente fala sobre isso também muitas vezes. Então a sociedade vive à base desses vídeos bobos na internet, que tem muito mais acessos do que vídeos sérios muitas vezes. E a roda vai girando desse jeito e a política também, né? Infelizmente é importante que a gente faça essa reflexão. Aproveitar que a Nova Brasil é uma das rádios mais femininas do Brasil. Aqui em Brasília, por exemplo, a maior audiência feminina é aqui, na Nova Brasil FM. Eu também diria o seguinte, a vida pessoal, já disse isso, mas repito agora com foco da pauta feminina. A vida pessoal do político não interessava até muito pouco tempo atrás. Dou um exemplo, se um político batia na mulher dentro de casa, isso não virava notícia, Michele, porque o argumento era o seguinte, isso é a vida pessoal dele, isso é lá dentro da casa dele, o que importa é o que ele está fazendo no Congresso, como deputado, como senador, e hoje é o contrário. Então eu não estou fazendo apenas uma análise negativa de todo esse novo cenário que eu estou traçando. Isso também tem um lado positivo, porque aí o eleitor ele analisa o contexto, o conjunto da obra, né? Olha, se eu tenho um senador aqui que é um excelente senador, mas bate na mulher, ele é um criminoso, ele precisa ser preso, e isso vai ser levado em conta, isso vai arruinar a carreira dele, né? Então, hoje, a vida pessoal e a vida política, elas estão diretamente ligadas, são umbilicais. Por isso que o político hoje vai ter que se comportar no Congresso, vai ter que se comportar numa roda de samba na sua cidade, vai ter que se comportar dentro de casa, né? Então também tem aí um ganho de toda essa história para não fazer somente uma análise 100% negativa de tudo isso. Até porque isso é um caminho sem volta. Tanto para a política, quanto para a medicina, como eu citei agora, para o jornalismo. Não existe mais, gente. Nós estamos num caminho sem volta de tecnologia, de redes sociais, e a gente vai ter que ir se adaptando. É isso.